Olá pessoal, estamos de volta com o canal Esqueci, dessa vez dando continuidade com probabilidade. Dessa vez eu vou fazer um apanhado geral de tudo que já foi trabalhado nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu, corre lá e não perca, porque eu vou explicar com vários detalhes. Dessa vez eu vou me colocar um desafio que é, em menos de 15 minutos, tentar explicar 10 itens contendo praticamente toda a matéria de probabilidade. Então é o seguinte, eu inventei esse chamado baralho matemático, que são 32 cartas, com duas cores diferentes, azul e roxa, sendo azul adição e subtração, roxa multiplicação e divisão, e todos os naipes, que seriam as operações, tem 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, que seriam números e letras. Justamente porque eu não quero incentivar aqui os jogos de azar, até porque o próprio nome diz, é o jogo de azar e a única pessoa que vai ganhar é a casa ou o cassino, então não jogue, ok? Bom, começando, tá aqui o espaço amostral desse baralho matemático que eu inventei e vamos começar. Se eu quero saber a probabilidade de ser uma carta azul, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso pensar o número de cartas azuis sobre o número total de cartas. Perceba que aqui eu estou pensando nas cartas. Eu tenho um total de 32 cartas no meu baralho. Eu tenho 16 cartas que são azuis. Simplificando isso daqui, eu tenho 1/2. Porém, se você quisesse uma outra maneira de resolver isso daqui, seria pensando na cor azul. Quantas cores azuis você tem? Uma cor azul. Então aqui você está pensando de número de cores, então aqui é cor azul. Eu só tenho uma cor azul. Enquanto que o total de cores, aqui é o número total. Só que aqui eu não estou mais falando de cartas, aqui eu estou falando de cores, que são duas. Então perceba que desse jeito eu também consigo fazer, eu chego no mesmo resultado. Só deixe indicadinho para o seu professor entender o que foi, tá? Bom, uma carta de adição. Do mesmo jeito que eu posso pensar nas operações, uma operação de 4, também posso pensar nas cartas. Então, carta de adição, eu tenho 8 cartas de adição, de um total de 32. Se você simplificar isso daqui, em cima e embaixo por 8, vai dar 4, ok? Uma carta diferente de adição. Se você assistiu um dos últimos vídeos, tem um conteúdo que eu falo sobre isso. Então, se você assistiu e se lembra o que é, bom, não hesite, deixe aí nos comentários para ver se você sabe do que estamos falando. Bom, vamos lá. Qual que é a probabilidade de adição? Eu tenho que isso daqui é 0,25 ou também 25%. Claro que você poderia pensar que se você tem 8 cartas de adição, 24 não são. Mas eu quero fazer utilizando esse outro raciocínio, ok? Então isso aqui é 0,25. Isso aqui eu vou copiar, gente, para ganhar tempo, porque eu estou na minha corridinha. E na minha corridinha eu vou chegar aqui, isso daqui será nada mais, nada menos do que 0,75. 0,75 ou 75% ou 3/4 se você acabar simplificando, ok? Bom, duas cartas roxas sem reposição. Duas cartas roxas nada mais é do que roxa e roxa. Também, se você assistiu os últimos vídeos, você vai saber, você vai se lembrar que ser roxa nada mais esse ezinho, na verdade, ele se transforma em multiplicação. E o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um conteúdo bastante significativo, mas o que você tem que saber é que você vai multiplicar essas duas probabilidades. Então, estou escrevendo aqui de um jeito só para ficar mais rapidinho. Quantas cartas roxas eu tenho no baralho? Eu tenho. Você pode fazer pensando nas cartas ou você pode fazer pensando nas cores. De todo jeito, quebra isso daqui, ó. A primeira roxa e a segunda roxa. Só que ele diz o seguinte, sem reposição. Bom,
O que quer dizer isso daqui, sem reposição? A gente já vai entender. Você tem um total de 16 cartas roxas de um total de 32 cartas. No entanto, se é sem reposição, quer dizer que ao retirar essa carta roxa, ela ficou na sua mão. Então ela não volta para o baralho. Então toma cuidado que o fato dela não voltar para o baralho vai fazer com que aqui seja 15, e ao invés de ser 32, isso daqui passa a ser 31, ok? Bom, você poderia simplificar isso daqui, mas eu estou indo... Bom, vamos lá, vamos até o final, vamos fazer mais uma passagem. Daqui seria 1/2 vezes isso daqui, duplica. Então aqui, ó, não entrou aquela uma carta de volta, ok? É isso que vai mudar, se é com reposição ou sem reposição, e era isso que estava faltando nos outros vídeos. Essa é a ideia de repor ou não repor, ok? Fazendo isso daqui vai dar 15 sobre 62. Duas cartas roxas com reposição. Bom, eu já vou aproveitar essa estrutura porque ela vai ser muito parecida. O que vai mudar é que o fato de ser com reposição, então, dessa vez é com reposição, e aqui você repõe. Então, se você repõe essa carta roxa, quer dizer que aqui vai ser 16 e 32. Fazendo essas contas, simplifica, faz, eu já fiz, você vai acabar chegando em 1/4, ok? Eu já fiz, faça você também, veja se você consegue chegar nesse 1/4, mas é só isso que muda com reposição, então volta a ser o que era antes. Uma carta com número e uma carta com letra nessa ordem. Então, muito parecido com a última situação, probabilidade de número e letra, só que é nessa ordem, ok? E aí, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que existem duas situações, tá? Você tem que pensar que isso daí vai acontecer com reposição e sem reposição. Então, vamos quebrar em duas situações, com reposição. E dessa vez, gente, eu só vou fazer as montagens para dar tempo, ok? Vou deixar tudo montadinho e aí depois vocês terminam, deixa nos comentários para ver se você acertou. Mas qual que é a ideia da probabilidade de número e de letra? Você já sabe que é só você multiplicar essas coisas. Multiplicar, o que eu estou chamando de coisa, né? Eu estou chamando de probabilidades. Então, você multiplica essas duas probabilidades. E aí o fato de ser reposição quer dizer que o número lá embaixo não vai ter alteração. Então, quantas letras, quantos números você tem? 1, 2, 3, 4, 5 em cada um das operações, então são 20, porque é 5 vezes 4, de um total de 32 cartas. Ok? E como teve reposição, você mantém as 32 cartas lá embaixo. Só que você tem um total de 12 letras, que seria o complementar. Então, esse é o resultado com reposição. Aqui você repõe. Por isso que permanece idêntico aqui, ó. Ok? No entanto, a gente poderia pensar esse mesmo exercício sem reposição. O que vai mudar, então, se for um exercício sem reposição? Quer dizer que esse 32, uma dessas cartas, ficou na sua mão. Então, não vai ser 32, vai ser 31 cartas, porque não repõe essa que ficou na sua mão. E aí você teria que fazer as passagens, teria que simplificar, mas isso eu não vou dar continuidade, tá bom? Bom, agora em qualquer ordem, porque eu estava respeitando aquela ordem. Então, qual que é a ideia? Você tem duas maneiras de fazer. Eu vou copiar isso daqui. E por que que você tem duas maneiras de fazer? Porque a gente poderia pensar que, se é qualquer ordem, você poderia ter número
e letra, que é uma coisa, e você poderia ter letra e número, que muda. São duas situações, ok? Então, o que você vai fazer? Se você trocar a ordem dos fatores, você não altera o resultado. Então, basta você multiplicar por 2. O que vai acontecer isso daqui? Você tem duas maneiras de acontecer isso. Do mesmo jeito que aqui você também tem duas maneiras de acontecer. De onde eu tirei? Aqui, ó. Duas maneiras. Ok? Ser um A. Você tem um A em cada um dos naipes. Então, a probabilidade de ser um A, você tem 4 As, porque são 4 naipes, no total de 32 cartas. Se você simplificar isso daqui, vai dar 1/8. Ser um A sabendo que o símbolo da carta é uma letra. Então, sabendo que é letra. O que acontece nesse caso? Se você não sabe, corre lá nos outros vídeos que eu explico direitinho, ok? Mas nesse caso, coloca aí também nos comentários qual que é o nome desse conteúdo. P de A sabendo que é letra. Se eu já sei que isso daqui é uma letra, quer dizer que tem alteração no espaço amostral. Então, o seu espaço amostral, bom, o A continua sendo 4 As, só que as letras, com certeza é letra, então você desconsidera tudo que é número. Tinha um total de 12 letras, A, B, C, para cada um dos símbolos. Então, aqui vai ser 12, ok? Então, existe uma alteração do espaço amostral. Se você simplificar isso daqui, vai dar 1/3. E, por último, ser um B sabendo que é um número não tem como. Por quê? Se você já sabe, se você já tem a informação que é um número, o B é letra. E letra não é número. Ou seja, dada essa condição P de B, dado que é letra, e a gente pode usar também essa escrita, então você tem um zero de um total de... Ou, dado que é número, né? Desculpa, gente. B, dado que é número, então você tem 0 cartas que satisfazem essas duas condições ao mesmo tempo. Então essa seria a montagem, isso daqui dá 0, é impossível. E bom, esse foi um resuminho contendo praticamente tudo o que você precisa saber sobre os exercícios de probabilidade. Você poderia falar de união de eventos também, mas de alguma maneira aquele exercício que eu multipliquei por 2 tem a ver com isso, ok? E você multiplica ou você acaba somando. Mesma situação, você multiplica situações diferentes, você soma. Bom, e eu vou ficando por aqui ao final dessa série de exercícios de probabilidade. Se você acha que esses vídeos te geraram algum tipo de conhecimento, algum tipo de valor, deixa nos comentários. Comenta também se você ficou com alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de te tirar essas dúvidas e espero te ver nos próximos vídeos. E até mais, um grande abraço e tchau, tchau!